Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 166. Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e neste vídeo eu quero falar sobre salvação. O que você entende por salvação? Certo dia, uma pessoa estava falando de salvação para uma multidão e uma pessoa perguntou: salvação de quê? Essa pergunta deixou o pregador mudo, pois pregava algo que ele não sabia falar sobre o quê. E você, meu amado? Você sabe falar o que é salvação e salvar de quê? A Bíblia nos conta que certa vez um homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, foi ter com Jesus, pois ele não entendia como uma pessoa poderia nascer de novo e perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3, 4 e 5. Mas vamos responder a pergunta: salvar de quê? Quando Adão e Eva pecaram, acendeu-se a ira de Deus sobre eles e, consequentemente, sobre toda a descendência humana. Então, primeira coisa é salvar da ira de Deus. Mas vamos responder a pergunta: salvar de quê? Primeira coisa, quando Adão e Eva pecaram, acendeu-se a ira de Deus sobre eles e, consequentemente, sobre toda a descendência humana. No decorrer da história da humanidade, o homem se mostrou bastante volúvel, inconsequente e corrupto. Então a segunda coisa é salvar dele mesmo. O que está em Deuteronômio 32, 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até os mais profundos do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Queridos, Deus não nos criou para sermos subjugados, derrotados, mas o diabo foi mais astuto do que Adão e Eva e induziu ao pecado de morte toda a humanidade. No livro de Gênesis 1, 26 e 27, ele nos diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porém, Deus preparou um escape para aqueles que acreditam nele possam ser resgatados e salvos da morte eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, 17 e 18. Vamos fazer uma analogia com a nossa realidade atual? Você cria um filho com todo cuidado, ensinando bem, mas entra um filho das trevas e arrasta seu filho para o mal. O que você faria para trazê-lo de volta? É claro que você vai usar todas as armas que você tem para salvá-lo. Se ele continuar nesse caminho, certamente ele vai morrer e vai para o inferno. Assim, amados, Deus é conosco. Ele não quer nos ver indo para o inferno e nos deu Jesus para nos salvar do fogo eterno. Quando lemos a história do Antigo Testamento, percebemos que Deus sempre tentou trazer o homem de volta para casa, mas a rebeldia, a ambição, a desonestidade, a falta de amor e muitas outras qualidades ruins estavam plantadas no coração do homem. Então, lá no livro de Gênesis 6, verso 3, nos diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus, amados, então deixa a critério do homem ser salvo e voltar para a casa do Pai, ou continuar no pecado e ir para o inferno. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18. Então, percebem o que Deus fez? Ele disse que não mais contenderia com o homem, pois o homem havia se desviado do propósito daquilo que Deus havia criado. Então, amados, agora você já sabe. Se alguém te perguntar salvo de quê, você já sabe responder. Salvo da ira de Deus, salvo de mim mesmo, salvo do inferno e salvo da morte eterna. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e o Espírito Santo vos guie por onde você for. Amém e amém. E até o próximo vídeo.